Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Pai, agradecer por estarmos aqui, por termos conseguido chegar a casa, com nossos corações abertos para receber esse banho de paz e todo o conhecimento que o Dr. Júlio trouxe hoje para nós. Pedimos que ele seja intuído, amparado e que todos nós consigamos tirar da palestra boas lições para o nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui e me envolver nessa energia gostosa de conhecimento que a gente troca. E hoje não vai ser diferente. É um convite para a gente refletir e pensar a respeito de um tema que é a felicidade humana. Por quê? Primeiro ponto, quem não quer ser feliz, né? Então, mas onde que está essa felicidade? Lembrando que a gente vai criar uma filosofia a respeito disso para que a gente possa seguir e entender, para que cada um encontre a sua, porque a felicidade, ela é um estado de espírito, ela é um momento em que o espírito se encontra em uma forma em que ele pode ver o mundo como todas as situações que passam à nossa volta, e ele retira o melhor de cada uma dessas situações. Então, é por isso que a gente fala, olha, tal pessoa é feliz, ou parece ser feliz. Então, o que quer dizer isso? Porque aquele estado de felicidade faz parte daquela pessoa. É o estado de espírito dela, ela é feliz. Enquanto outras ainda não encontraram, então tem aquela instabilidade de alegria e tristeza, alegria e tristeza. Mas, como a gente já estudou, quem já estudou já viu, em várias citações, a felicidade não é desse mundo. Por quê? A gente vai ver, vai descobrir como que isso funciona. Mas uma coisa que a gente precisa, primeiro, entender, e a gente vai deixando alguns pontos meio fixos, que a felicidade depende da forma com que nós vemos o mundo à nossa volta. Então, vamos começar assim. Vamos primeiro enumerar algumas coisas que a gente pensa assim, por que as pessoas, nós, não somos felizes? Eu não digo assim um momento de alegria, um momento de tristeza, mas eu digo assim, em um nível estável de felicidade. Por quê? Quais as situações? Vou escrevendo aqui e vou dar início a uma das coisas, né? Por exemplo, vamos pensar em saúde. Saúde é uma das situações em que o nosso dia a dia nos tira do equilíbrio, porque a gente está envolvido numa determinada rotina e de repente surge uma doença e essa doença nos retira dessa rotina. E toda vez que a gente sai dessa rotina, nós entramos em desequilíbrio. Então, uma das razões pelas quais nós falamos que uma pessoa sai do estado de felicidade, ou seja, teoricamente deixa de estar feliz naquele momento, é a saúde. Alguém quer contribuir aqui para a gente colocar na nossa listinha mais alguma coisa? Tá, eu vou indo então, vamos colocar aqui, ó. Situações
do dia a dia, letra de médico é assim. Situações do nosso dia a dia, por exemplo. Eu gostaria de acrescentar. Claro, claro. Com relação à saúde, eu entendo que tem muito a ver com a questão da mente sana e corpore sano. A saúde é uma decorrência de você estar feliz. Sim, exatamente. Tá, a gente vai ver isso depois. Mas agora vamos colocar aqui, vamos listar outras coisas além da saúde. Então, saúde, situações do dia a dia, por exemplo, foi assaltado, roubaram o carro, fiquei sem gasolina, essa coisa assim. Falta de emprego, Falta de dinheiro. Exatamente. Então, vamos continuar aqui. Vamos colocar aqui a parte financeira e perdas, ótimo. Vamos colocar aqui perdas, de forma geral, todo tipo de perdas. Desarmonia. Vamos por relacionamentos, então. Relacionamentos. Se faltou alguma coisa, provavelmente se nós usarmos esses grupos aqui, vai estar tudo embutido, né? Então, a maior parte das situações em que nos tira do equilíbrio é falta de saúde, situações do dia a dia, a parte financeira, perdas de forma geral e relacionamentos. Ótimo. Isso aqui vai ser para depois. Então, vamos imaginar a primeira coisa. A gente tem que saber quem somos nós. Somos espíritos imortais. Nós vivemos desde que fomos criados, entrando e saindo de corpos. Em cada vez que nós entramos em um novo corpo, ou seja, reencarnamos, nós passamos uma vida inteira colhendo informações dessa interação que nós temos com o meio externo, e essa informação toda vai compor a nossa mente, que é a mente do espírito. Ou seja, cada vez que nós desencarnamos, toda aquela informação vai com nós para uma próxima vida. Só que ela vai em forma de síntese, ela vai trazendo faculdades, qualidades, aptidões que são embutidas de forma inconsciente em nós. Por exemplo, hoje eu sou o Júlio e eu tenho todo um cachê mental consciente de quem eu sou hoje. Então, brasileiro, médico, moro em tal lugar, casado, filhos, falo o idioma português, né? E assim, ou seja, enfim, eu tenho características conscientes. Se alguém me perguntar quem é você, é isso que eu vou dizer. Mas eu tenho as minhas características inconscientes, que são todas aquelas que eu venho adquirindo e venho trazendo de forma inconsciente. Então, a gente vê que as pessoas, elas são todas diferentes. Por quê? Porque cada uma teve experiências diferentes em suas vidas passadas, que fizeram com que tivessem em suas mentes um cachê de análise diferente. Vamos imaginar assim, duas pessoas diferentes, elas vão pensar de forma diferente, porque o conteúdo mental delas, adquirido nas vidas passadas, vão ser usados para análise de determinadas condutas. Eu vou dar um exemplo que eu vou usar depois de novo. Digamos que estejam duas pessoas aqui. Vou dar o exemplo de eu e o Luciano. E aí, de repente, alguém chega aqui e briga com nós dois. Ou seja, briga-se no sentido de falar alguma coisa que a gente não goste. Vocês são isso, isso e aquilo. Então, cada um de nós vai ter uma posição, vai receber essa informação, vai analisar
com os dados que já tem das vidas passadas e vai tomar uma decisão e ela vai expor essa decisão através da conduta dela, que é uma conduta física. Então, como que funciona? Imaginem que vocês estão vendo o Júlio, mas aqui em volta do Júlio existe um campo magnético que representa o Júlio consciente e inconsciente. Quando eu recebo uma informação de alguma situação, ela vai entrar pelos meus sensores físicos, ela vai para a minha mente, que é imortal, ela vai analisar essa informação e vai mandar de volta para que eu tome uma conduta. Ou seja, fisicamente, os nossos olhos, eles só vão ver o quê? Eu recebendo a informação e a resposta que eu estou dando. Mas a análise toda, que é feita a nível mental, os nossos olhos físicos não podem ver. Mas então, o que acontece? Estamos eu e o Luciano aqui e alguém chega e fala, olha, eu não gosto de vocês, vocês são assim, assim, assado. Pronto. Eu vou responder de forma agressiva. Por quê? Porque eu não acho justo e acho que não é assim e vou brigar. O Luciano recebeu a mesma informação, porque a pessoa falou a mesma coisa para mim e para ele. Mas o Luciano, em equilíbrio, recebeu a mesma informação e não, é uma pena que ele pense dessa forma. Ou seja, para mim foi indiferente o que ele falou. Ou seja, duas mentes que analisaram a mesma situação e tomaram condutas diferentes. O que acontece? Isso que eu quero dizer que, se fizermos isso com todos nós aqui dentro da sala, cada um teria uma resposta diferente, uma forma de pensar diferente. Porque na nossa evolução, o nosso espírito está recheado de informações e essas informações que são responsáveis pelas nossas condutas do dia a dia. Por isso também a gente não pode julgar e dizer assim, se eu fosse fulano, faria diferente. Não. Se eu fosse fulano, faria exatamente igual fulano fez. Por quê? Porque a análise mental que eu teria seria o cachê que ele tem. Então, eu não teria como ter uma conduta diferente, tendo a base de dados que analisa informações que ele tem. Ficou claro isso? Por que somos diferentes? Ótimo. Então, hoje nós somos unidades mentais, espirituais, eternas. E, sendo eternos, qualquer coisa que haja apego a qualquer coisa que seja transitório vai gerar desequilíbrio. Por quê? Nós vamos viver para sempre, como já estamos fazendo, entrando e saindo de corpos. O problema é que, de forma física, a gente analisa as situações como se nós fôssemos o corpo físico. Por quê? Porque a gente nasce, apesar de ter passado um tempo no plano astral, quando nós renascemos, nós aprendemos a ver através dos olhos físicos e analisar nesse cachê consciente de eu sou fulano, a ver os nossos pais, nossos amigos, e isso é um espelho para nós. Então a gente acha que a forma física é limitada àquilo. Então a gente acha que vai morrer. Tá? Então essa limitação da nossa existência faz com que a gente gere apego às coisas. E aí o apego a qualquer coisa que seja transitório, que seja temporário, vai sair da nossa rotina e vai trazer desequilíbrio. Então, por exemplo, o nosso próprio corpo físico. O nosso próprio corpo físico, ele é temporário, e a gente sabe disso. Então, qualquer coisa que coloque em risco ele para nós, ou seja, nossa mente analisa que o nosso corpo físico está em risco, nós somos apegados a ele. Vai gerar desequilíbrio.
Aos nossos parentes, a mesma coisa. Então a gente se apega, pais, irmãos, família, principalmente, e esse apego vai gerar desequilíbrio. Então, de uma forma assim, objetiva, né? As pessoas desencarnam o tempo todo, mas quando desencarna na nossa família, nos tira do desequilíbrio, ou melhor, nos gera desequilíbrio. Mas estão pessoas desencarnando o tempo todo. Por que que o desencarne de outra pessoa que não seja ligada a nós não nos causa desequilíbrio? Porque nós não somos apegados àquela pessoa. Mesmo sabendo que a vida é transitória, acontece da mesma forma. Nós nos apegamos a bens materiais, carros, apartamentos, nós nos apegamos a inúmeras coisas, ou na verdade a todas as coisas que saem de nós. Inclusive as esposas, esposas e esposos, né? Em que a relação é de certa forma um pouco mais delicada, porque são duas mentes totalmente diferentes, analisando tudo de forma diferente, em que optaram por viver junto. Então, para esse item relacionamento, é preciso muito mais força de vontade para manter essa ligação, do que com pais e filhos, né, nesse relacionamento. E a gente tem que lembrar que, como eu falei, sempre duas pessoas vão pensar diferente. Então, se pensam diferentes, a gente não pode querer que a outra pessoa pense como nós. Então, os erros que uma outra pessoa faz, na verdade, não são erros, são opções. Nós encaramos como sendo, não deveria ter feito, ela errou. Não, a pessoa não errou. Ela optou por um caminho que a minha análise de dados não me levaria a fazer. Coisas diferentes. Bom, até aqui tudo bem. Estamos entendendo esse funcionamento em que eu quero que todos entendam que somos diferentes. E agora vamos entrar então e falar dos itens. Saúde. Nós temos duas formas em que o desequilíbrio causado pela saúde gera essa instabilidade e razão pela qual não somos felizes. Primeiro, eu falei que nós temos um campo magnético. Vocês estão vendo a parte física, o campo magnético aqui em volta, e todos os sentimentos que eu produzo, eles são depositados magneticamente dentro desse campo. Então, qualquer sentimento, do amor ao ódio, está tudo ali. Com uma diferença, o nosso espírito ele trabalha numa frequência elevada. Os sentimentos que são densos, ódio, raiva, mágoa, eles têm uma certa densidade que é incompatível com o espírito. E o espírito vai ter que tirar essa carga de dentro desse campo magnético. Como que ele vai fazer isso? Eu sempre dou esse exemplo, mas vai ser de novo. Imaginem que dentro desse campo magnético fosse como se nós tivéssemos pedras dentro de uma sacolinha. Cada vez que nós produzimos um sentimento negativo, mórbido, esse pensamento ele é denso e nós estamos carregando ele com nós. Então, existem duas formas de drenar. Uma delas, imagina que como ele tem uma densidade diferente, ele vai descendo, se instala no corpo físico, porque a densidade dele, a frequência vibratória dele é compatível com o corpo físico. Então, se produzir esses sentimentos densos, ele vai se depositar no corpo físico e vai fazer com que as células do nosso corpo, algumas específicas, deixem de funcionar adequadamente. E aí nós temos a doença física, uma das razões. Então, a gente vê assim, pessoas que são irritadas, que são agitadas, são agressivas. O que acontece? Elas vão depositando isso no campo magnético
isso vai descer para o corpo físico e vai gerar problemas de hipertensão, arritmia cardíaca, entre outras doenças. Ou seja, isso é meio que imediato, e nós sabemos isso. Isso são as doenças psicossomáticas. O psico gerando doenças físicas. Então, esse é um dos pontos. Nós precisamos, de certa forma, controlar o que a nossa usina mental está produzindo. Isso volta ao exemplo em que eu dei com o Luciano. Estamos nós dois aqui na frente e uma pessoa fala a mesma coisa para mim e para ele. A mesma informação os dois receberam. Eu falei que eu vou ficar irritado com o que a pessoa falou. Se eu fiquei irritado, o que eu gerei dentro do meu campo? Uma energia densa, pesada. Onde é que ela vai parar? Na minha estrutura física. Eu vou ficar doente por inúmeras, desde a cárie dentária até qualquer outro problema físico. Por quê? Vai desequilibrar o funcionamento da minha estrutura física. Células, a nível celular. Mas o Luciano, eu falei que o Luciano ia receber aquela informação e ia tratar aquilo como se fosse indiferente. O que ele causou, o que ele produziu dentro do campo dele? Nada. Ou um sentimento de compaixão. Porque ele achou indiferente, mas ao mesmo tempo ficou com dó, porque aquela pessoa deve estar com algum problema e por isso ela veio descarregar dessa forma. Ou seja, quem está causando a doença no meu corpo físico? Exatamente. Nós mesmos. Então, nós somos responsáveis pela nossa doença. Ninguém coloca a doença no corpo na outra pessoa. Tá? E assim, a mesma coisa, eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu briguei com fulana e graças àquela briga eu fiquei doente. E aí, se colocar a culpa na briga, está correto. Se colocar a culpa na outra pessoa, está errado. Tinha a opção de não ter aceitado daquela forma. Só que isso não é fácil. Por quê? Porque eu falei que quem faz essa análise mental, essa resposta, se nós vamos ficar irritados ou não, é quem? Nós mesmos. Então não é uma coisa que a gente opta simplesmente, tá bom, então não vou ficar irritado. Não dá. A comichão começa lá dentro e a coisa vai esquentando. Então, o que nos faz diferentes? A experiência de vida. O viver, simplesmente o viver. É lógico que se nós temos um arsenal de informações que são analisados para que a gente tenha uma conduta, se nós estudarmos condutas melhores, o nosso arsenal de resposta melhor também vai ser melhor. É a mesma coisa, eu sempre insisto em dizer que nós temos, por exemplo, o pessoal que está nos presídios. Eles entram no presídio com uma bagagem mental que fez com que eles estivessem lá. Eles analisaram uma informação e resolveram que assaltar alguém ia ser o melhor caminho. Foi a opção que eles tiveram pela análise mental de dados que eles tiveram naquele momento. Eles entraram, foram presos, entraram no presídio e podem ficar lá 10 anos. Se eles saírem de lá com a mesma bagagem mental, eles vão estar analisando e tomando a mesma decisão no futuro. Então, o que precisa é informação que eles possam analisar mentalmente de forma inconsciente, porque isso é inconsciente, e então tomar uma decisão diferente. Ou seja, isso ninguém coloca ou impõe para outra pessoa. A pessoa precisa desenvolver um estado de análise diferente. Esse é um dos pontos em relação à saúde. O segundo ponto é o kármico. O que quer dizer isso? Nós geramos uma energia densa no nosso campo, assim como essa de resposta, de análise, que se depositou no nosso campo e desceu para o corpo físico, só que, dessa vez, com uma densidade maior.
é aquele que lesou a outra pessoa de alguma forma. Matou, feriu, isso não só o ferimento físico, como psicológico também, mas ele produziu uma energia mais densa. E aí, ele desencarnou. Vou dar um exemplo para ser mais claro. Uma pessoa matou uma outra com uma facada no abdômen, na barriga. E ele desencarnou e levou, carregando essa energia que ele produziu para o astral. Então, quando ele reencarnar, ele vai continuar trazendo essa energia, porque essa energia é compatível com a Terra. A gente não drena no plano astral. O que for para lá vai voltar para ser drenado numa energia compatível. Então, só que não é 880, assim, não foi, ele foi esfaqueado, ele esfaqueou, então vai ser esfaqueado. Não, não é dessa forma. O que se produz é energia X, e vai drenar energia X. Ou seja, uma pessoa, essa pessoa que eu vou dar o exemplo, matou a outra com uma facada no abdômen, é real. E ela retornou para fazer um tratamento espiritual e ela estava com câncer de intestino. Ou seja, a forma de drenagem que ela obteve foi um câncer de intestino. Então, isso tem alguns livros de Chico Xavier em que ele cita algumas situações em que a pessoa produziu uma energia, em que, por exemplo, precisava amputar, depois ia amputar o braço, mas ele reverteu essa energia com bons pensamentos, produzindo energias positivas e não precisou mais, ou precisou só uma parte, enfim. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que existe essa reversão. Tá? E essa reversão só depende também de nós. Então, o que a gente produziu, a gente pode reequilibrar, sem precisar drenar para o corpo físico novamente. Mais uma vez, depende de quem? De nós. Então, isso uma outra situação também, né? Por exemplo, teve um câncer de intestino. O que está acontecendo? A energia está no campo magnético e ela vai descer para o corpo físico. Se fez uma cirurgia e retirou essa parte do intestino onde havia desequilibrado aquelas células, mas a energia que ele produziu ainda está descendo para o corpo físico, o que vai acontecer? Vai voltar. De uma outra forma, mas ainda tem energia densa para ser drenado. E isso só vai parar enquanto drenar toda essa energia. Então nós temos, desequilibrando, nos tirando do estado de felicidade, a saúde de duas formas. Imediata, através dos nossa formação emocional imediata, ficou irritado, brigou, xingou, ou a lesão direta a alguém. Vamos para a segunda, situações do dia a dia. Situações em que a pessoa foi assaltada, bateu o carro, alguma coisa nesse sentido. Vou dar o exemplo do assalto, que é um que eu costumo dar também em outras palestras. Por exemplo, uma pessoa assaltou uma outra pessoa numa vida passada. Quando nós fazemos algum ato dessa forma, a gente deposita uma energia compatível dentro do nosso campo magnético. A partir daquele momento, a gente pode drenar a qualquer momento. Mas digamos que a pessoa desencarnou, foi para o plano astral, chega no plano astral, ela quer drenar aquilo de qualquer jeito, porque é muito visível. É como eu falei, cada vez que a gente lesa alguém de alguma forma, é como se a gente pegasse uma pedrinha energética, colocasse numa mochila e fosse para o plano astral. Chegando lá, cada um tem suas pedrinhas na mochila para drenar. Umas grandes, outras pequenas, mas todos vão ter para drenar. Aqueles que têm as pedras maiores não podem ir para determinados lugares em que aqueles que têm as menores ou não têm, conseguem acessar.
Então a primeira coisa que chega lá é: eu preciso drenar. A orientação, o reencarne, e vai deixar aquelas mesmas pedras de volta no plano físico. Então o ser vem com aquela energia piscando dentro do seu campo magnético. Ou seja, dizendo: vou ser assaltado. E às vezes é tão inconsciente, mas de forma tão inconsciente, em que a pessoa já reencarna com medo de alguma situação. Como que diz assim: olha, eu tenho medo, toda vez eu vou lá e vejo se eu não tranquei a porta e vou lá umas 5 vezes, porque eu tenho a impressão que alguém vai me assaltar. Aí o que acontece? É assaltado. E aquele que não está nem aí, não. Por quê? Não está pulsando dentro do seu próprio inconsciente. É lógico que isso não é sempre, estou dando um exemplo, né? Mas o que acontece? Quando volta, um exemplo, vamos imaginar uma praça, e nessa praça passa lá 5.000 pessoas o tempo todo, para lá e para cá. Uma outra pessoa está lá na espreita que quer assaltar alguém. De forma inconsciente, porque nós percebemos campos magnéticos muito antes dos nossos sentidos físicos. Então, quando você acha que tem uma incompatibilidade ou uma grande compatibilidade com alguém, é porque ela já se tornou consciente, mas essa informação já foi inconsciente e você já recebeu ela bem antes. Então, a escolha de com quem vocês casaram, quem vocês têm empatia, quem tem antipatia, tudo isso já foi estabelecido a nível energético, antes mesmo de vocês perceberem que tinham uma afeição ou não por determinada pessoa. A mesma coisa é isso. Alguém nessa praça está na espreita para assaltar alguém, quem que ele vai escolher? De forma inconsciente, aquele que está pulsando dentro do campo magnético, aquela pedrinha que ele está ali para drenar. Então, vamos ver da seguinte forma. Quando a gente está no plano astral carregado de pedrinha, o que a gente quer fazer? Se livrar das pedrinhas. E aí, os orientadores espirituais vão dizer: bom, tu vai ter que voltar, mas tu sabe que para drenar vai ter que ser assim, assim, assim. Tu pode passar por uma situação X, né? Isso são várias as situações que a gente drena um monte de coisa. E às vezes elas são cargas pesadas para drenar aqui, né? Então nos parece muito difíceis. Então, desde amputações e coisas assim que a gente tem que acabar vivendo o resto da vida com aquela situação que foi instalada para nós. Mesmo assim, quando a gente está lá e quer se livrar da pedrinha, a gente fala: faço qualquer negócio. Aí, quando chega na hora do reencarne, a gente recebe um cachê novo, um cachê consciente, que é esse que eu falei: eu sou o fulano. Ou seja, eu esqueço tudo, porque todo o resto está no meu inconsciente. Eu só vou receber flashes. Então, eu topei qualquer coisa para vir para cá. Mas quando chega aqui, eu esqueço. E aí, qualquer coisa que acontece, eu começo a reclamar. Tudo está ruim. Mas por que eu estou passando essa situação? Dependeu de quem se eu estou passando por essa situação? De si mesmo. Ou seja, vamos voltar à mesma situação. Por que eu estou passando hoje por situações que me retiraram do equilíbrio, me retiraram do estado constante de felicidade? Quem está sendo responsável até agora? Nós mesmos. Pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Mas isso não gera culpa.
eu não posso dizer assim, eu sou culpado por estar passando por isso. Por que não? Porque a conduta que eu tive foi em função da análise de dados que eu tinha naquele momento. Não foi um erro, foi uma opção. Então, se nós formos ver a vida de uma forma mais suave, a gente vai ver que nós fazemos parte de uma engrenagem perfeita, em que nós geramos energias a partir dos nossos pensamentos, dos nossos atos, e essas energias terão consequências. E que nós precisamos saber conviver com essas consequências, sem reclamar, com resignação. Então, quando essas pessoas que vêm, que somos nós, na verdade, reencarnam e passam por algumas situações mais difíceis para continuar a vida, né? Ou mesmo sabendo que seja temporária, é comum dizer assim, meu Deus, por que tu me abandonou? Por que tu me deixa passar por uma situação dessa se eu sou tão bonzinho? Vejam que, como eu falei, a engrenagem é perfeita. E se ela é perfeita, ela quer só o equilíbrio. E o equilíbrio é do todo. E nós fazemos parte desse todo. Então, a engrenagem está finamente ajustada para nos manter sempre em equilíbrio. E é por isso que, cada vez que nós geramos energias densas, ele se encarrega de, imediatamente, drenar essa energia de nós. É como se nós estivéssemos sendo limpos o tempo todo dos nossos próprios pensamentos tóxicos. Vejam a perfeição. Nós geramos pensamentos densos e essa engrenagem perfeita se encarrega de tirar e jogar para a terra. Como? Através da doença, situações do dia a dia, o desencarne, que é um presente, né? Imagina que tu entra numa dessas situações em que tu tem que conviver com uma situação o resto da tua vida. Se não fosse essa vida limitada, seria o resto da eternidade. Então a gente tem que agradecer a oportunidade também de um novo ciclo. Então a gente tem que agradecer também a oportunidade da doença. Por quê? A doença é o mecanismo de limpeza do nosso espírito, que é, por sua vez, eterno. Então a gente está sempre limpo. A nossa parte, quando eu digo nós, é a parte espiritual. Então nós estamos sendo constantemente limpos dos nossos próprios pensamentos tóxicos. De situações do dia a dia tem que agradecer. Quer perguntar alguma coisa? Uhum. Não sei se eu consigo me expressar direito, mas assim, você está falando o tempo todo dessa questão da purificação do equilíbrio individualmente, espírito na sua caminhada individual. Existe também essa explicação do plano espiritual sobre os espíritos que se dispõem a vir para o plano terreno para ajudar a equilibrar e purificar não as suas questões kármicas e a sua trajetória, mas também de outras pessoas ou de grupos, nesse sentido, não só cada um se reequilibrando e se purificando na sua trajetória espiritual, mas também espíritos que se dispõem
a contribuir para o equilíbrio e purificação do coletivo? Sim, nós temos um grande exemplo, o maior exemplo que a gente já tem aqui, que todos estudam. Jesus, né? É um exemplo. Mas existem milhares de outros. Em cada família vai ter alguém que está responsável pelo equilíbrio, né? Então, assim, sempre vai ter o tempo todo. É assim como no plano espiritual existem as pessoas que têm já conviveram contigo, têm afeição a ti, tu não os vê, mas eles estão o tempo todo te intuindo, te orientando em alguns caminhos, não tomando, você tem que fazer tal coisa. Isso não. Mas, uma ótima pergunta. Vamos... Só complementando, isso está relacionado à forma com que as pessoas encaram os problemas? Porque tem algumas que encaram todas essas questões de maiores problemas, enfrentamentos na vida de uma maneira muito mais tênue do que outras que encaram como mais um fardo, uma coisa mais dramática, mais pesada. Então, se esses espíritos que vêm para auxiliar e trazer um equilíbrio, uma purificação, têm essa caminhada de forma mais leve, ou não necessariamente está vinculado a isso? Não necessariamente. Por quê? Vamos imaginar que você vai desencarnar, como todos nós vamos, mas você vai ter alguém na sua família que você tem muito carinho. Assim como isso é uma coisa que acontece e está acontecendo agora, o tempo todo, dentro do nosso grupo familiar espiritual, a gente vai ter aquelas pessoas, espíritos, que estão ali para nos orientarem, como eu falei. Só que eles não podem orientar de forma direta para que tu tome uma conduta. Eles não vão te dizer faça isso, faça aquilo. Mas quando tu está no momento de desequilíbrio, de medo, de angústia, de ansiedade, dentro do teu campo magnético está tudo isso, está uma verdadeira tempestade emocional. E aí o que eles fazem? Eles te ajudam a drenar através dos passes, por exemplo. Ou seja, eles estão te ajudando para quê? Para que essa tempestade não te atrapalhe a tomar uma conduta adequada por um momento. Mas eles não vão dizer faça isso, faça aquilo. Porque aí eles estariam assumindo a responsabilidade de um caminho. E é isso que os grupos espirituais fazem, por exemplo, quando vai tomar um passe numa casa espírita. Às vezes a gente está dentro dessa, como eu falei, de uma tempestade emocional, que a gente não consegue pensar em nada. Tudo é problema. Então, a hora que tu toma um passe, tu sai aliviado e tem uma capacidade de análise melhor para que tu tome todo o teu caminho. Né? Sem falar que evita ação de obsessores, que aí é uma outra coisa. Tá? Mas sim, então, respondendo a sua pergunta, existe sim, tanto no grupo familiar, existe no grupo espiritual, grupo também que vai estar participando. Existem seres que vêm e reencarnam, às vezes de outros orbes, reencarnam para que possam elevar o nível vibratório do planeta inteiro. Tá? Isso tudo existe. Tá? Mas assim, o que eu quero deixar claro é que ninguém vai tirar a energia kármica que tu produziu, ou, como eu falei, dessa usina mental que tu, por uma determinada situação, ficou irritado, isso pode ser aliviado. Mas ninguém vai retirar isso, porque a usina mental é constante. Se tu continuar pensando daquela forma, tu está sempre poluindo, como se fosse aquela chaminé de fábrica, né, que sai aquela fumaça escura para dentro do teu campo. Então, mesmo que alguém vá lá e disperse aquela fumaça escura, ele não vai conseguir, porque o ser está produzindo aquela energia constantemente.
tá? Então depende de quem fechar a fábrica, da própria pessoa, tá? Como o tema é felicidade humana, tem que entender que a relação direta com essa constância em ser feliz depende de muitas variáveis. Por isso que vocês vão ler que a felicidade não é desse mundo. Não é por quê? Porque enquanto houver apego a alguma coisa, a gente não vai conseguir. E como o apego é uma condição inerente ao ser humano no estado evolutivo atual, a gente tem que aprender a conviver com o maior equilíbrio possível e trazer informações, dados que nos fortaleçam em relação a isso. Vou deixar financeiro para depois, vou colocar em perda. A gente volta lá só para não pular o assunto. É a mesma coisa em relação a perdas, né? Perdas de todos os sentidos, mas eu imagino que quando se fala em perdas, como foi citado aqui, foi em relação a perdas de pessoas que a gente convive, que a gente ama, amou e teve um grande apego e aí desencarnou e fica aquele vazio todo. Esse estado, o que acontece? Em planos mais evoluídos, o que acontece quando uma pessoa desencarna? Vamos imaginar o planeta Terra daqui a alguns milhões, bilhões, zilhões de anos. Se nós estivéssemos fazendo parte, né, desse processo, nós estaríamos bilhões de anos já adiantados. Nesse processo evolutivo, nós teríamos uma sensibilidade psíquica muito maior, ou seja, uma percepção de clareaudiência, clarividência, ou seja, a nossa percepção do mundo espiritual vai ser um dia muito grande, muito melhor. Então, o que acontece? A pessoa vai desencarnar, mas a gente já está vendo o grupo que está aqui, que vai recebê-la. Mais adiante, a pessoa vai saber quando vai desencarnar e já vai programar a sua próxima existência. Olha, eu quero trocar, como se troca uma roupa, está na hora de trocar, porque eu já estou com dor no ombro, já estou com dor no cotovelo, então agora já está me incomodando. Ou seja, a hora que o corpo físico não dá mais para cumprir a missão de gerar, de obter conhecimento para a evolução, porque é isso que nós somos, esponjas de dados, por isso estamos aqui. Nesse processo evolutivo, a gente vai dar uma continuidade, só que agora sabendo como que funciona os dois planos. Hoje a gente acha que sabe, só que a prova que nós não sabemos é que nós não vivenciamos isso. Então, quando nós perdemos alguém que nós amamos, por mais que seja frequente o centro espírita há décadas, vai sentir da mesma forma. Pelo apego, será, a não ser que a pessoa viva isso, com clareaudiência, clarividência, consiga perceber que realmente existe uma sequência. E quando isso acontece, é festa dos dois lados. Por quê? Porque ele sai daqui e vai ficar com os outros que já conheceu e já viveu em outras encarnações, em outros momentos. Só que a pessoa daqui sabe que ela está lá e vai vê-la em outros momentos encarnada aqui. Estão conseguindo perceber que a tendência é caminhar para uma coisa muito mais suave? E quando acontecer isso, a morte vai perder a razão? E que hoje ela tem uma razão muito forte pelo nosso despreparo evolutivo? Então, a morte faz parte da nossa existência. Ponto. Todos vamos passar por ela. Agora nós sentimos mais porque não estamos ainda familiarizados
com esse processo. Mas cada vez já foi pior, e não muito longe. 200, 300 anos era uma coisa muito limitada. Depois, com o Espiritismo abrindo janelas, a gente consegue perceber um pouco mais. Depois disso, aumentou o número de médiuns. Por quê? Por que tem aumentado o número de médiuns? Porque a análise mental agora tem um novo conhecimento. Ou seja, o conhecimento de que existe espíritos faz com que as pessoas estudem e abram caminhos novos em suas mentes. É o que nós chamamos de abstração. Se a gente for ver os nossos avós, bisavós, era assim: pau é pau, pedra é pedra. Ou seja, só existia o que era físico, o que podia ser tocado. Imaginem há 100, 150 anos, você explicar como que ia funcionar um celular que você poderia falar alguém daqui com um aparelhinho desse tamanho, lá no outro lado do mundo. Ou seja, isso ia para a fogueira, dependendo da época, ia para a fogueira. Então, nós tivemos uma evolução muito grande. Os nossos filhos têm uma capacidade de abstração muito maior que a nossa. O que eu quero dizer com capacidade de abstração? De perceber aquilo que não é físico. De mentalizar situações. Eu não estou dizendo só da parte espiritual, mas eu estou dizendo assim da capacidade psíquica de avaliar situações que são abstratas. De mentalizar coisas. E aí a gente vai desencarnar e vai voltar e fazer parte de um novo ciclo, aprender. E já que tocamos no assunto, se nós formos ver quem foram os nossos pais na vida passada, quem foram os nossos filhos na vida passada, a gente não vai lembrar. Por que não? Será que nós não amamos eles o suficiente? E por isso esquecemos? Não. Porque nós recebemos um cachê novo, um novo ciclo de existência, e os nossos desafetos estão bem do nosso lado. E a gente não precisava saber o que eles fizeram, o que nós fizemos, quem deve para quem. Importa que nós estamos em um constante reequilíbrio. E por isso nós entramos aqui na parte de relacionamentos. Se você ama muito alguém, grande chance dessa pessoa vir com você numa próxima encarnação. Mas se você odeia, tenha certeza que essa pessoa vai vir com você numa próxima encarnação. Por quê? Pela necessidade do reequilíbrio. É a necessidade do reequilíbrio. É aquilo que eu falei, uma engrenagem tão perfeita que onde houver um desequilíbrio, ela vai se encarregar de reequilibrar. Então, esse é um outro ponto. Tomem cuidado com quem vão odiar, porque a chance da próxima encarnação é muito mais fácil se reequilibrar agora e dizer, escapei, do que na próxima estar junto, né? E às vezes, é assim que a gente vê, na verdade, situações de grandes atritos entre pai e filhos, entre marido e mulher, e lembrando que entre marido e mulher também não adianta escapar, né? Porque geralmente tem um laço, isso é sério também, existe um laço que liga os dois, de forma que é difícil se desligar até que se restabeleça o equilíbrio. Aí normalmente é o quê? Filho, que aí pega um laço de filho, e aí os dois são obrigados a conviver até que o filho tenha uma certa idade, né? Então, assim, são situações em que,
se nós prestarmos atenção, é muito real. Por que duas pessoas casam e depois se separam? Porque não houve compatibilidade. É uma coisa absolutamente normal. E assim, agora um ponto de vista, né? Imagina que se você, como eu falei antes, você gera para dentro do teu campo energias densas, você sabe que você tem uma resposta a determinada situação que gera essas toxinas mentais dentro. Se existe incompatibilidade entre duas pessoas, se essas duas pessoas ficarem juntas o tempo todo, o que vai acontecer? Ela vai estar o tempo todo gerando energia densa para dentro do seu campo. Ela, que eu digo assim, você mesmo, não a outra pessoa. Ou seja, aí vocês têm que ser igual ao exemplo que eu dei, você tem que ser igual ao Luciano. Se é para ficar junto, que seja em equilíbrio. Não seja aquela pessoa que fica irritada o tempo todo junto com a outra pessoa ali, porque você está gerando toxinas para você mesmo e isso vai gerar doença. Então, agora temos 3 minutos para falar da parte financeira. Mas saber quando os dois não se entendem, o que a gente faz para resolver? Aí cada um tem que achar a sua resposta. Até onde vale a pena estar junto e se vale a pena, tem que andar em equilíbrio. Isso depois, na próxima reencarnação, vamos se encontrar de novo? Exatamente. O problema é quando não resolve e ainda fica alimentando essa toxina mental por décadas. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Por isso que eu digo, se é para estar junto, tem que estar bem. Porque se não é para estar bem, só vai piorar. Não adianta estar junto e pensar assim, eu vou estar junto porque eu quero resolver isso. Não, porque às vezes piora ainda mais e vai vir junto igual, então não adianta. Então, que dê o tempo do amadurecimento, mesmo que separado, e depois retoma o caminho. Bom, mas isso não é conselho. O conselho que fica... Eu não posso tomar a responsabilidade de conduta de ninguém. Tá? E em relação à parte financeira, então. Nós temos alguns tabus que a gente aprende. Por quê? Uma coisa é a parte kármica, em que uma pessoa deu um grande valor à parte financeira em uma outra encarnação, e numa nova encarnação, ela está se reequilibrando, ou seja, ela está aprendendo que ela não precisava de tanto apego quanto ela tinha. Volto à parte do equilíbrio. Ou seja, um rei que reinou por décadas, ele aprendeu a conviver com um limite de pessoas bajulando e de sobras, né? Mordomias. Aí o que acontece? Quando ele desencarna, aquilo lá é um desequilíbrio, dependendo, né? Se ele não soube separar, se ele achou que aquilo realmente era importante. Qual que é a forma que essa engrenagem perfeita corrige isso? Através da humildade. Então vai colocar ele numa encarnação mais humilde. E aqui às vezes a gente vê uma situação, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que pode estar andando na rua, que não tem nada a não ser a roupa do corpo. Mas tu olha para ela, é um lorde. Assim, tá num maltrapilho. Mas aqui dentro ainda é um lorde. Isso, vocês se prestarem atenção, vão ver, e não é incomum. Tá? O estado do espírito, a mente trouxe aquilo muito forte, e é por isso que agora ele está em reequilíbrio. Então, essa é uma parte em relação à parte financeira, em que algumas pessoas, mas eu dou murro em ponto de faca e o negócio não anda. Talvez não seja o momento, talvez tenha um aprendizado para se restabelecer. Ou seja, tudo tem um porquê dentro dessa engrenagem, porque ela é perfeita.
E a outra situação que a gente precisa entender e deixar muito claro. Quando a gente fala assim, olha, o dinheiro é sujo. O dinheiro é... Não. O desequilíbrio que é o problema. Então, o fato de você ter uma educação financeira para que, por exemplo, você saiba economizar durante a sua vida de trabalho, para que tenha lá no futuro uma segurança, isso é uma coisa muito óbvia. Então, a gente tem que quebrar esse tabu de dizer que o dinheiro é sujo, ou você não tem que dar importância para dinheiro. Dinheiro é como qualquer outra coisa, como uma roupa. Você, às vezes, precisa para ter equilíbrio. Porque se você está passando fome, se você está numa situação em que lhe falta medicamento e você não consegue dessa forma, o que está acontecendo? Você está em meio a um desequilíbrio. Como que uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, ela vai estar em equilíbrio? Como é que ela vai estar feliz, em um estado de felicidade, estando em desequilíbrio financeiro? A não ser que ela já mentalmente, já tenha aprendido que não precisa, aí é diferente. Aí a falta não vai gerar desequilíbrio. Mas enquanto hoje, nesse processo evolutivo, em que o equilíbrio está ligado à saúde, à educação, a gente precisa sim desse mecanismo, desse meio de trazer isso para nós. Porque a gente pode ajudar, a gente pode estender o braço. Tá? Então a gente tem que entender que a resposta está no equilíbrio e não em alguns terminhos assim de frases curtas. O dinheiro é sujo, você não precisa, eu não preciso. Não é assim que funciona. Tudo é uma questão de reequilíbrio para que você possa controlar a sua vida de forma geral, não esquecer que você vive no mundo físico, que todas as consequências que você tem na sua vida, só existe um responsável, que é você, que também não adianta você se culpar por isso, porque você não errou em nenhum momento, você tomou uma opção, como vai tomar outras, que vão gerar consequências, que já vivemos centenas, milhares de vidas e vamos viver outras centenas e milhares de vidas físicas. Nós fazemos parte de uma engrenagem em que entrada e saída de corpos é cíclico e temos que aprender a conviver com as leis que geram essa engrenagem, como a morte, por exemplo, de forma equilibrada. Aí a gente vai poder dizer: eu sou feliz. Por enquanto, a felicidade continua sendo de outro mundo, mas a gente vai ter os nossos momentos de alegria e tristeza e precisamos vivê-las em equilíbrio. Obrigado. Uau! Sem muitos comentários, só temos que agradecer a Jesus e fazer a prece de encerramento desse momento que tivemos. Portanto, se quisermos, fechamos nossos olhos. Sintamos a presença dos bons amigos. Sintamos os nossos corações envolvidos por esta energia. Que possamos sair desta casa de amor esta noite com estalos novos, soluções com lógica, e que possamos aplicar nos próximos dias e em nossas vidas. Este é o sentido de tudo isto. Aprender, modificar
praticar. Só temos então a agradecer aos amigos que nos acompanham pela internet, as amigas que estão lá na Filadélfia, no Nordeste, em vários lugares, também amparadas e recebendo a mesma energia, pois a energia não existe limites. Agradecemos então a Jesus, querido amigo, as equipes espirituais desta casa, ao nosso expositor da noite, nosso querido amigo Júlio, que possamos levar conosco todas essas energias do bem. Que assim seja. Que seja. Sejam chamados de 10 e 10 para os passes. Mais uma vez, obrigado. Mas eu vou trabalhar no parque. Depois a gente se fala. Beleza. Um abraço. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.